O título da mensagem de hoje é Compromisso com Deus. E nós queremos ler no livro de Eclesiastes, no capítulo 5 e no versículo 7, o seguinte: quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. É melhor que não votes do que votes e não pagues. E ainda vamos ler a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 20 a 22, de um homem que fez um voto a Deus e que é pessoa conhecida na Bíblia Sagrada. Diz assim o texto bíblico: Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tomo posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres certamente te darei o dízimo. Então aqui nós temos uma pessoa que estava fugindo de casa, propriamente dito, porque seu irmão havia prometido que, por ocasião da morte do pai Isaac, ele iria matar o seu irmão. Então ele estava numa situação precária. Embora a mãe gostasse muito dele, mas ele não podia ficar em casa diante da ameaça do seu irmão, chamado Esaú. No caminho, ele teve uma surpresa, deitou-se para dormir e teve uma visão. E ali naquela visão, ele viu uma escada que subia e que dava margem a subir para o céu e retornar. E ele disse para si mesmo: Deus está neste lugar e eu não sabia. Então ele fez um voto a Deus pedindo 3 coisas. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, pediu proteção. Me der pão para comer, pediu alimentação, que nunca lhe faltasse o pão de cada dia. Pediu vestuário e vestes para vestir. E por fim, e se eu em paz voltar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus de tudo que me deres. Certamente te darei o dízimo. Então queremos dizer que nesta vida estamos comprometidos com aquilo que nós damos valor. Quando pensamos em compromisso, não associamos a algo que não gostamos ou não damos importância. Se você ama alguém, você é comprometido com esse alguém. Da mesma forma, se você se importa em obedecer a Deus, você é comprometido com a vontade dele. Então, algumas pessoas perguntam: mas onde eu vou saber a vontade de Deus para comigo? Ora, a Bíblia é o meio para descobrirmos a vontade de Deus para conosco. Você vai encontrar o que deve fazer e o que não deve fazer para agradar a Deus. Então, alguns fatores têm atacado fortemente o nosso compromisso com Deus. Às vezes temos compromisso com Deus, mas não estamos respeitando porque somos atraídos por forças deste mundo que se apresentam poderosas para nos desviar daquele pacto, daquela aliança, daquele voto que fizemos a Deus. E eu quero apresentar isso. A licenciosidade em nome da modernidade. Alguns padrões de comportamento têm sido sugeridos como algo comum, uma vez que a geração atual não é careta, entre aspas. Por exemplo, exploração da sexualidade antes do casamento, que a Bíblia dá 2 condições: se for casado, depois de casado, qualquer ato com outra pessoa que não seja do próprio casamento é adultério.
Se for solteiro, estiver em campo de namoro, de noivado, e avançar o passo, este é um ato de prostituição. Então, é uma situação que vivemos hoje no dia a dia. E ainda há incentivo para essas práticas através da televisão, de novelas e outros casos mais. Segundo, a indisciplina devocional. Muitos cristãos já não oram, nem meditam na palavra de Deus, nem querem viver comprometidos com Deus. E isso é muito paradoxal. Para muitos é mais interessante assistir o Big Brother Brasil do que refletir na palavra de Deus. Estão lá colados. Quando este filme vai passar na TV Globo, estão lá ligados para assistir todas as noites, cada evidência daqueles atos indecentes. Terceiro, o comprometimento que passamos a ter com Deus é fruto de nova vida que Ele nos deu. O novo princípio que recebemos em nossos corações nos compromete com a santidade, com a justiça e com a verdade de Deus. Quarto, na Bíblia Sagrada não encontramos uma definição pronta do que seja compromisso. Todavia, uma palavra que é bem próxima do comprometimento é o voto. É um tipo de promessa solene feita a Deus. Uma vez que alguém estabelecia um voto, ele estava prometendo algo ou viver do modo como ele prometeu. Daí o comprometimento com o voto estabelecido. E agora, voltando ao caso de Jacó, ele exemplifica esse caso, o que estamos falando. Quando Jacó fugia do seu irmão Esaú, como já dissemos, em direção à casa de Labão, que se tornou seu sogro, ele firmou um voto com Deus, se comprometendo a fazer tudo o que havia dito, como nós temos lido em Gênesis 28, versículo 20 a 22. E baseado no voto estabelecido por Jacó, gostaria de responder a seguinte questão: como podemos nos comprometer com Deus? E eu pergunto a você, meu prezado ouvinte, você é uma pessoa comprometida com Deus? Para se ter compromisso com Deus é preciso que confiemos pela fé em sua presença. E Jacó estipulou uma condição de fé para que ele pudesse perceber o cuidado de Deus em sua vida. Se o Senhor lhe desse segurança, se o Senhor lhe desse alimento, se o Senhor lhe desse roupas e lhe fizesse voltar à casa de seu pai, ele passaria a ser servo de Deus ou do Deus verdadeiro. Para que isso se tornasse real, era preciso que Jacó confiasse pela fé no Deus a quem ele se dirigia. E quero dizer que no mundo materialista como o nosso, muitas vezes esquecemos do fato de que Deus está a nos enxergar e a cuidar de nossas vidas. O Deus no qual estamos comprometidos é visto pela confiança que Ele nos dá através do seu Espírito Santo. Assim podemos contemplá-lo com a total segurança de que Deus é real em nossa vida. Como disse Paulo ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. E ele concluiu com a palavra Amém, que significa assim seja. 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 17. Então, o Deus com quem Jacó havia afirmado seu compromisso estava além do que os olhos humanos podem enxergar.
pois pela fé podia manter-se firme em Deus. E para se ter um compromisso com Deus, é preciso que entreguemos nossas vidas a Ele. Ao que tudo indica, Jacó não conhecia Deus, o Deus de seus pais. No seu voto, ele se compromete a ser seu servo, uma vez que o cuidado de Deus se realizasse sobre sua vida e o Senhor passaria a ser seu Deus. A sua vida estaria sob o governo dele, de Deus. E o compromisso com Deus é fruto do novo coração que Deus dá àqueles que confiam na obra do seu Filho, Jesus Cristo. A nossa vida é tomada por um desejo de obedecer à vontade de nosso Senhor, e nessa obediência há prazer e alegria. Independente das circunstâncias, não deixaremos o nosso compromisso com o Senhor. E para se ter compromisso com Deus, é preciso que obedeçamos às condições do pacto que assumimos com Ele. E no voto que Jacó fez com Deus, duas condições foram estipuladas para serem obedecidas. Fazer daquele lugar onde ele se encontrava à noite, na fugida de casa do seu irmão, fazia daquele lugar a casa de Deus. Não sabemos ao certo onde era este lugar, porém sabemos que ficava em algum lugar aonde viria a ser a terra prometida. Dizimar de tudo quanto o Senhor lhe desse. Embora a lei não tivesse sido escrita, o ato de dizimar já é algo comum entre os servos de Deus, conforme Gênesis 14, versículo 20. Aí está uma oportunidade, meu prezado ouvinte, para você assumir um compromisso com Deus. Mas tenha cuidado, porque é melhor não fazer voto do que fazê-lo e não cumprir. Não cumprir.